Bem-vindos a essa aula inaugural. É um enorme prazer estar aqui hoje para lhes fazer uma breve apresentação de Pedro Malan. Na verdade, Pedro Malan dispensa a apresentação. Seria um desperdício de tempo discorrer aqui em detalhe sobre o seu enorme currículo. Vou apenas pensar 4 itens desse currículo tão grande que me parecem ser de especial interesse para a plateia que hoje aqui temos. O primeiro é que Pedro Malan é um ex-aluno de graduação da PUC-Rio, não de economia, de engenharia. Como muitos outros economistas brasileiros de destaque, Pedro Malan chegou à economia vindo da engenharia. Basta ter em mente quantos professores e ex-professores do Departamento de Economia vieram da engenharia. É uma lista curta, não exaustiva. Não poderia deixar de incluir Marcelo Abreu, Winston Fritz, Regis Bonelli, Eduardo Modiano e, mais recentemente, Marcelo Medeiros. Tendo feito engenharia, Pedro Malan obteria, alguns anos depois, o título de PhD em Economia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. O segundo item do seu currículo, que certamente lhes interessará, é que Pedro Malan é há décadas professor do Departamento de Economia da PUC-Rio e esteve, desde o primeiro momento, na linha de frente do esforço de criação da pós-graduação em Economia na universidade, com a construção de um núcleo de professores em regime de tempo integral, que logo transformaria o departamento num centro proeminente de excelência em ensino e pesquisa no país. Os 2 itens restantes do seu extenso currículo, que não posso deixar de mencionar, são extremamente simples. Pedro Malan ocupava a presidência do Banco Central no período em que o Plano Real foi concebido e implementado. O Plano Real, como você sabe, foi o plano de estabilização que, afinal, conseguiu pôr fim ao regime de alta inflação que assolou o país por cerca de uma década e meia, tá? A partir de 1980. Eleito Fernando Henrique Cardoso na esteira do sucesso do Plano Real, Pedro Malan tornou-se o ministro da Fazenda do novo governo. E nesse cargo permaneceu pelos 8 anos dos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Mas não preciso lhes dizer, fico por aqui. Com vocês, professor Pedro Malan, que discorrerá sobre o tema a pressão estrutural por aumentos de gastos públicos no Brasil. A exposição deve durar cerca de 1 hora e, ao final, perguntas poderão ser encaminhadas a mim pelo chat. Pedro, por favor. Muito obrigado, Rogério. Boa tarde a todos. Foi uma honra para mim receber esse convite do Rogério, tendo tantos economistas brilhantes da minha geração, da geração dele, que é inferior à minha, de mais 2, pelo menos, gerações que sucederam. É uma expressão do sucesso do Departamento de Economia da PUC. É um prazer reconhecer tantos nomes e faces amigas aqui na minha tela. Queria cumprimentar a todos especialmente. O tema que eu escolhi para essa conversa, que eu não hesito em chamar de aula, pode parecer meio estranho, meio árido, meio chato, mas eu vou tentar mostrar por que ele é importante para entender, ou ajudar a entender, pelo menos, o nosso passado, nosso presente, o nosso futuro. Eu sei bem que o interesse de todos aqui é com o presente e o futuro, essas 2 últimas dimensões do tempo, mas como sabemos todos, ou deveríamos saber, sobre a história é um infindável diálogo entre passado e futuro, e os homens fazem a sua própria história não como bem entendem, mas à luz de circunstâncias dadas pelo passado, das oportunidades que o presente possa indicar, e de sonhos, expectativas e desejos sobre o futuro. Então, vamos lá, eu estarei muito interessado em ouvir perguntas ao final. Mas deixe-me começar com uma lembrança assim, pessoal, já que o Rogério tocou no assunto. Há mais de 26 anos, nós temos o real, uma moeda que podemos chamar de nossa, e que esperamos tenha vindo para ficar como uma definitiva moeda de estável poder de compra no país. Há 21 anos e meio, temos um regime de taxas de câmbio flutuante, que serviu bem ao país nesse período,
há 20 anos e 21 anos temos um regime de metas de inflação que também, na minha opinião, serviu bem ao país e que até o real, queria lembrar aqui, até o real, nos 30 anos que antecederam o lançamento do real, o Brasil bateu o recorde mundial de inflação acumulada no período que vai do início dos anos 60 ao início dos anos 90. Quer dizer, não foi um feito pequeno o que a sociedade brasileira conseguiu, eu espero que tenha deitado raízes isso, perceber que a inflação baixa e sob controle é algo que redunda em seu benefício, porque significa a preservação do poder de compra, do salário do trabalhador brasileiro e dessas transferências diretas de renda que vem ocupando um lugar crescente nessa discussão. Eu espero que isso tenha deitado raízes entre nós. Mas eu queria lembrar também que há mais de 20 anos que nós temos, ou deveríamos ter, um regime fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada pelo Congresso Nacional no dia 4 de maio do ano 2000, e ela almejava, a Lei de Responsabilidade Fiscal, consolidar avanços importantes. Primeiro, consolidar as bases de sustentação do real numa perspectiva de médio e longo prazo. Mas visava também consolidar avanços importantes que, na minha opinião, pelo menos, tinham sido alcançados com a reestruturação de dívidas por um prazo de 30 anos, de 25 estados e de cerca de 180 municípios, assim como o PROER e o PROESC reestruturaram os sistemas financeiros privado e, particularmente, o setor público, onde nós tínhamos 30 e poucos bancos e instituições financeiras estaduais que emprestavam com frequência para os seus governos, para empresas estaduais, que com frequência não lhes pagavam de acordo com as obrigações contratuais, e era uma infindável miríade de reestruturações que não se sustentavam ao longo do tempo. Esse ganho, pelo menos, foi preservado, eu espero, e é um pesadelo que me assalta de vez em quando, é imaginar uma situação como a atual, e que cada estado tinha 2, alguns tinham 3 instituições financeiras federais fazendo empréstimos a seus governadores e a empresas estaduais. A Lei de Responsabilidade Fiscal veio um pouco para tentar consolidar e colocar uma perspectiva de um regime fiscal crível. Eu quero mencionar isso porque esse é uma tríade, né? O regime monetário, o regime cambial e o regime fiscal são coisas interligadas. Quando um não está funcionando bem, não está funcionando mal, ou funciona mal por um período prolongado de tempo, é muito difícil que os outros dois possam funcionar adequadamente. Essas tríades são interrelacionadas. E eu sempre faço uma distinção entre um regime e as formas de operacionalização de um determinado regime, que estão sujeitas a legítimas controvérsias, e a questão é outra tríade, aos níveis específicos das variáveis relevantes de cada regime, a taxa de juros no regime monetário, a taxa de câmbio no regime cambial e os resultados fiscais, primários em particular, no caso, e o estoque da dívida, no caso do regime fiscal. Sempre teremos dúvidas controvérsias sobre esses dois níveis, mas eu espero que tenhamos deixado para trás dúvidas e controvérsias sobre quais são os regimes que mais convém ao país. O de metas de inflação no monetário, o de taxas flutuantes no cambial e um regime de responsabilidade fiscal, que significa coisas diferentes para diferentes pessoas. E eu acho que, no Brasil, nós tivemos, desde o início, a lei de responsabilidade fiscal, na verdade, foi contestada por muitos, que acreditam e chegaram a escrevê-lo em textos aprovados pelo Executivo e Diretório Nacional, da época, o principal partido de oposição, que a responsabilidade fiscal era incompatível com a responsabilidade social e com o crescimento da economia. Algo que eu acho equivocado, tanto acho que no primeiro mandato do governo Lula, de início de 2003 até meados de 2006, esse discurso não esteve presente. Ele voltou a surgir em 2006, quando foi tomada a decisão de dar uma acelerada no crescimento, que não vinha mal, o contexto internacional era extraordinariamente favorável, mas foi decidido dar uma acelerada no crescimento, com a utilização não só de gastos do governo, mas o uso de empresas e bancos estatais para ter um crescimento mais elevado. E essa visão começou a se expressar já no final de 2005, uma
famosa entrevista de uma página inteira, concedida pelo então chefe da Casa Civil da Presidência da República, que havia substituído José Dirceu em meados daquele ano, em que disse, e não teria feito se não tivesse o respaldo presidencial à época, que gasto é vida e que as tentativas que estavam sendo feitas a essa de criar alguma credibilidade na ideia que seria possível, sim, fazer não corte de gastos, mas fazer que a velocidade de crescimento dos gastos públicos não fosse tão superior como vinha sendo as taxas de crescimento da economia. Aquilo foi considerado uma proposta rudimentar e abandonada, e, na verdade, a decisão foi tomada de seguir um outro caminho. A expressão gasto é vida ficou famosa desde então, mas por trás dela tinham ideias também que podem ser mais discutidas, mas que gasto, na verdade, a maior parte do gasto público, boa parte da parte dele, não é gasto. E gasto é investimento em alguma coisa para o futuro, visando o futuro. O que, ainda que esse gasto inclua custeio, salários, isenções, deduções, desonerações de impostos e gastos financiados com créditos subsidiados, cuja conta surge depois. E como já notei mais de uma vez, um acreditar de que a expansão da demanda promovida pelo governo, ela sempre gera e cria sua própria oferta doméstica, devo dizer. E nós seguimos esse caminho, decidido em 2006, foi redobrado como política anticíclica na crise de 2008, mas nós já vínhamos seguindo uma política pró-cíclica de expansão do gasto desde o final de 2006, o PAC foi uma expressão disso, e perseguido até os seus últimos limites para assegurar uma reeleição em 2014. Bom, nós vimos as consequências, a taxa de crescimento médio do Produto Interno Bruto brasileiro nessa segunda década do século XXI será muito perto de zero. Em termos per capita, ela será inferior ao PIB per capita, aquele que nós havíamos alcançado em 2010, e certamente não foi por falta de gasto público, que cresceram mais que a inflação e que o crescimento nesse período. Por quê? Essa é uma das razões que eu gostaria de ter essa conversa aqui com vocês, porque eu acho que há razões para isso. Eu chamei de razões estruturais, porque outras são conjunturais, e eu não queria fazer disso uma conversa sobre a conjuntura. Tem gente muito mais competente que eu para entrar em detalhes aqui sobre as várias PECs que estão no Congresso e o que deveria ser mudado delas, embora eu tenha uma sugestão a fazer ao final dessa conversa sobre isso, uma coisa exemplar que aconteceu recentemente. Mas eu acho que não tenho a menor dúvida que essas pressões continuarão, porque eu acho que elas têm uma raiz estrutural, raízes estruturais, e eu queria chamar a atenção para duas aqui. Uma delas, que eu tratei no meu livro chamado Uma Certa Ideia do Brasil, entre Passado e Futuro, na minha introdução aos 130 anos de República, que tem a ver com o seguinte: eu estou convencido de que o Brasil ou será um case study, um estudo de caso de interesse e relevância global. Transição demográfica. Pedro, você bloqueou seu microfone. Desculpa, apoiei aqui um livro. Tanto na fase de crescimento extraordinário que nós tivemos populacional do Brasil, quanto na rapidíssima transição que nós temos no período mais recente. E um fenômeno que é um fenômeno que não tem paralelo no mundo, que foi o fenômeno da rapidez do nosso processo de urbanização, que não tem paralelo em nenhum país de expressão econômica, e sem econômica também não. E eu quero chamar a atenção que crescimentos dessa ordem, eu vou ilustrar agora o significado dele rapidamente, eles geram demandas e exigências de respostas que têm que ser dadas por quaisquer governos. Aqui no Brasil tiveram que ser dadas por governos centralizadores e autoritários, 30 a 45, em particular no Estado Novo, no governos centralizadores e autoritários, 64 a 85, e governos democráticos, 46 a 64, e de 1985, 88 até o presente.
elas são exigências de resposta. E é importante o tipo, a natureza da resposta e a que elas estão respondendo. Deixa eu ilustrar só com dados, para quem não acompanha essa discussão, é o seguinte, eu vou pegar o 1950 como ano base. Nós éramos 52 milhões de pessoas, então, para arredondar. Devo dizer que metade das quais analfabeta, o analfabetismo funcional era superior a isso. Mas o importante para propósito dessa discussão é que apenas 36% era a população urbana, cerca de 19 milhões de pessoas. Hoje nós somos 210 milhões de pessoas e 86% é população urbana. Isso significa que nós passamos de uma população urbana de 19 milhões de pessoas para cerca de 180 milhões de pessoas hoje. Sem paralelo no mundo. Essa expansão nos Estados Unidos, no mesmo período, foi cerca de 2,7, 2,8 vezes. Nem China, nem Índia, que tem populações urbanas em termos absolutos maiores que a nossa, mas a porcentagem de população urbana é menor, tanto na China quanto na Índia, quanto na China, é 57% na China e 33% na Índia, mas nem China nem Índia tiveram a sua população urbana multiplicada por um fator de mais de 9,4 vezes entre 1950 e agora. Não é preciso nenhum grande esforço de imaginação para pensar o que significa em termos de demandas, que eu vou circular 3 áreas aqui para simplificar. Uma demanda por infraestrutura física, energia. O Brasil tinha apenas 1.880 megawatts de potência instalada em 1950. Era uma imperiosa necessidade de expandir a rede de eletrificação brasileira. O Brasil tinha menos de 1% de telefones, em 1950. Era imperioso expandir as comunicações no Brasil. O Brasil tinha problemas de transporte rodoviário. Contava-se nos dedos de 2 mãos as rodovias decentes, pavimentadas que haviam no Brasil em 1950. Apesar de uma malha ferroviária ter sido mais razoável, mas estava muito afetada pelo que aconteceu nos anos 30 e 40. Então, havia uma demanda que aparecia muito claramente nas discussões de 1940 e 50 sobre investimentos do governo em infraestrutura física. Havia uma demanda por infraestrutura humana, que veio mais tarde. A sequência que importa. Ela não veio com muita intensidade nos anos iniciais. Ela foi precedida por uma demanda que era considerada inexorável por infraestrutura física. Tanto é assim que o programa de metas de Kubitschek, 72% dos recursos alocados eram para energia e transportes. Educação, acho que eram 4% do total. Eram assim, as prioridades do momento, digamos assim. Mas a segunda foi investimento em demandas que foram crescendo ao longo do tempo por educação, por saúde, por coisas ligadas à infraestrutura humana, como abastecimento d'água e saneamento, que até hoje é um desastre, mas começaram a surgir, mas depois das demandas por infraestrutura ou parte dela. E tem uma terceira, e essa que é a mais fundamental agora, que veio para ficar e que exige respostas, como nós estamos vendo, é a demanda para lidar com a nossa, não só níveis de pobreza absoluta, como níveis de desigualdade, ou principalmente na distribuição de oportunidades, e essa simetria na distribuição de oportunidades está na raiz da enorme desigualdade social brasileira. Então, nós temos essas raízes estruturais de demandas, e elas são percebidas por uma parcela expressiva da população como sendo intensivas em Estado. O Estado tem que fazer alguma coisa para lidar com as mesmas na medida que elas vão se colocando, e é natural em qualquer governo, principalmente em democracias, e o Brasil é hoje a terceira maior democracia de massas urbanas do mundo, depois de Índia e Estados Unidos. Essas demandas surgem naturalmente e governos têm que responder de alguma maneira. O problema é como respondem. Mas eu vou voltar a isso depois, mas antes eu queria mencionar a segunda razão estrutural, que tem a ver com algo que foi levantado por uma obra clássica que eu acho extraordinária, cuja leitura eu recomendo a todos, que é o livro do Zé Murilo Carvalho sobre a formação da cidadania no Brasil, chamado Longo Caminho, que é um livro que ele mostra de uma maneira, a meu ver, brilhante e com implicações que se prolongam até hoje, que nós tivemos uma sequência na tríade de direitos civis ou liberdades civis,
liberdades políticas e direitos sociais, e foi o inverso da sequência clássica tão bem estudada sobre a Inglaterra, em que havia uma lógica que reforçava a convicção democrática. Primeiro vieram as liberdades individuais, garantidas por um judiciário que foi gradualmente adquirindo independência em relação ao poder executivo, o que quer que ele fosse. Com base no exercício dessas liberdades, expandiram-se os direitos políticos, consolidados pelos partidos, e os legislativos finalmente conferiram as liberdades políticas, né? E, finalmente, nos legislativos também, na terceira etapa, se conferiram os direitos sociais. Aqui no Brasil, notou o Zé Murilo com propriedade, primeiro vieram os direitos sociais, segundo leio ele, implantados em um período de supressão dos direitos políticos, redução dos direitos civis, por um ditador, a partir de 1937, pelo menos, que se tornou popular. E ele nota que o Getúlio Vargas conseguiu o seu êxito, indicou que atingiu um ponto sensível da economia com a legislação trabalhista, inspirada na legislação trabalhista da Itália mussoliniana, com a Carta del Lavoro, mas foi um grande avanço para a época. O Getúlio percebeu claramente, astuto político que era, a primeira raiz estrutural que eu mencionei anteriormente, a extraordinária expansão que estava tendo lugar da população brasileira e, particularmente, da população urbana. Já na década dos 30 era visível. E aquela iniciativa, nós começamos por ali, os direitos sociais. Os direitos políticos, Zé Murilo nota, que foram concedidos, além desse que foi concedido na época do Estado Novo, o regime militar também concedeu direitos políticos importantes ao estender o direito de voto a analfabeto, por exemplo. Foi outra importante conquista. Eu não menciono isso porque eu quero chegar num ponto que o Zé Murilo enfatiza lá nas conclusões do livro dele, acho que tem muito a ver com a discussão atual. Diz ele que essa insequência inversa no Brasil, ela teve algumas implicações. A primeira delas foi a percepção por parte de boa parte da população, que é da desvalorização do poder executivo. Se os direitos sociais foram implantados na época de regimes fortes, assim, fundamentalmente, grandes mudanças, em que o legislativo estava ou fechado ou era apenas decorativo, criou-se a imagem para o grosso da população da centralidade do poder executivo. Criou-se também, ligada à preferência pelo executivo, a busca por um messias político, por um salvador da pátria. Criou-se também, por conta dessa hipótese, a contrapartida de valorização do executivo e a desvalorização relativa do legislativo. E, além da cultura política, estatista ou governista, a inversão, aqui é o ponto que eu queria enfatizar, fortaleceu também uma visão corporativista dos interesses coletivos. Vale dizer, não se pode dizer que a culpa foi toda do Estado Novo, mas o êxito de Vargas mostra que ele descobriu um filão altamente promissor e a distribuição dos benefícios sociais a partir dali teve lugar por cooptações sucessivas de categorias de trabalhadores para dentro do corporativismo, sindicalismo corporativista, que achou terreno fértil para se enraizar. Aqui é uma coisa importante que eu queria enfatizar. Os benefícios sociais não eram tratados como direitos de todos, mas como fruto da negociação de cada categoria com o governo, a sociedade passou a se organizar para garantir os direitos e os privilégios distribuídos pelo Estado. E a força do corporativismo se manifestou-se mesmo durante a Constituição de 1988. Isso parte se deve à ausência de uma organização autônoma da sociedade, outra tríade tão bem explorada pelo Raghuram Rajan no seu extraordinário livro recente, chamado Terceiro Pilar, que ele diz que uma sociedade moderna precisa ter o Estado, precisa ter os mercados, mas precisa ter um terceiro pilar sob pena de aquela tríade ficar desbalanceada. É um livro para argumentar sobre a necessidade da comunidade ser um terceiro pilar para contrarrestar as tendências, de um lado do Estado e da outra do mercado deixado a si mesmo. E eu recomendo a leitura a todos fortemente desse livro também. Mas essa é a segunda, digamos, raiz estrutural que tem a ver com a nossa história, com o nosso passado, com aquilo que o Eduardo Gianetti chamou de
Eu citei na epígrafe da minha introdução aos 130 anos de República, eu citei uma observação do Genéticos, assim, na vida das nações, não menos que dos indivíduos, os momentos iniciais conferem à trajetória que se segue traços de teimosa permanência. Nós temos traços de teimosa permanência aqui. Uma delas, aliás, eu cito também na introdução, já que eu estou com ele aparecendo aqui na telinha, eu faço questão, embora seja um passado ainda mais distante, mas já que é uma expressão de teimosa permanência, eu faço questão de citar aqui. É um texto do professor Rogério Werneck, que diz o seguinte, eu vou citar, da colônia à república, é com o governo que quase sempre foram feitos os melhores negócios. Não é de hoje que boa parte da elite vem sendo formada na crença de que o segredo da prosperidade é estabelecer sólidas relações com o Estado, vender para o Estado, comprar do Estado, ser financiado pelo Estado, apropriar-se do patrimônio do Estado, receber doações do Estado, transferir passivos para o Estado, repassar riscos para o Estado e conseguir favores do Estado. Eu menciono isso só para ilustrar, nós temos raízes estruturais, teimosas permanências nessa discussão atual que nós estamos envolvidos. E eu queria dar continuidade, então, a essa conversa, voltando para o ponto que eu estava antes, mas eu quero citar mais um outro grande professor da PUC, que é o Edmar Baixa, mas no final, vou deixar para o final. Agora, eu queria dar continuidade ao que eu estou falando, chegando assim à situação atual. Sem a pandemia, a nossa situação fiscal, que é o nosso calcanhar de Aquiles macroeconômico, daqueles 3 regimes, as nossas grandes dificuldades, incertezas, dúvidas e fragilidades estão hoje no regime fiscal e suas perspectivas. Essa situação já era precária em 2020, quando chegou a Covid-19. 2020 já seria o 7º ano de déficit fiscal primário. 2021 já seria o 8º. 2022 já seria o 9º. Agora, jogamos isso um pouco anos mais para frente, quero crer. A Covid exigiu, eu volto a insistir, a Covid exigiu respostas de todos os governos do mundo, e vários deram respostas extraordinariamente significativas em termos dos recursos, de aumentos de gastos, de resultados de déficit, de aumentos de dívida, que tinham que ser feitos naquele contexto. Mas o fato é que elas eram necessárias e emergenciais, no caso do Brasil, no contexto do estado de calamidade aprovado pelo Congresso, com vigência, em princípio, até o final desse ano. Mas não tenhamos ilusões. As pressões por maiores gastos, inclusive gastos tributários, continuarão a existir, assim como pressões por novos programas, e não apenas do Renda Brasil, e novos investimentos. Não deixarão de existir apenas porque terminou o ano calendário, e terminou com ele, talvez, o estado de calamidade. Eu queria anotar que eu sempre tive problemas com a expressão que eu vi várias vezes em lives que participei, do pós-Covid. Assim, quando é que vamos chegar ao pós-Covid? Como se foi muitas vezes, principalmente pelos mais jovens de alguns tipos de mercados, como sendo assim expressar um enganoso desejo de que houvesse uma volta ao normal, que quer que se defina. Isso eu também não acho que não tem normal nenhum. O mundo não tem nada de normal e não vamos ter um novo normal, a volta ao normal, o mais rápido possível. Eu acho que isso é enganoso. Mas que, para mim, o mundo pós-Covid começou com o início desse ano, com o anúncio da epidemia primeiro, da pandemia logo em seguida, e estará conosco durante muito tempo à frente. Estará conosco pelas suas consequências, aí incluídas as consequências das respostas ao Covid que foram dadas, e não menos importante, as expectativas que elas geraram cerca de possíveis intervenções governamentais no futuro, porque para muitos mostrou que o governo, quando quer, quando tem vontade política, e se assumir que o crescimento médio real da economia pode ser superior à taxa de custo do serviço da dívida, o G menor que R, que tudo resolveria, se não houvessem novos déficits fiscais sendo
acumulados, se não houvesse expectativas sobre insustentabilidade da situação fiscal, seria possível, mas o pós-Covid é o mundo que nós vamos viver a partir de agora. Não vai ter um momento que vamos dizer, olha, esqueçamos o Covid, mesmo porque outras epidemias, ou mesmo pandemias, virão, não temos dúvida disso. Os efeitos sobre clima, do que está acontecendo agora, virão. Esse debate sobre mudança climática virá, e transformação, busca de... Até uma palavra na moda agora que é resiliência, como é que se constrói resiliência na economia, mas a discussão sobre transição energética veio para ficar e vai exigir, não é só o retorno ao crescimento, ao mundo de antes, a um outro normal, a volta ao normal, vai exigir uma regeneração econômica, uma transformação econômica, que vai exigir perspectivas de médio e longo prazo, que eu acho que estão faltando no momento, em parte dessa nossa discussão. E eu acho que, para isso, mencionar o passado é importante para dizer, olha, a nossa história, temos uma história que as coisas não foram construídas assim de repente, não mais que de repente, já é um longo processo, tentativa de lidar com essas nossas deficiências estruturais, que continuará conosco por décadas. Mas nós já perdemos meio que agora, não é? E vocês são todos jovens aqui nessa audiência, mas para aqueles que estão chegando assim ao final da vida, a sensação de que nós temos um futuro que é constantemente postergado e adiado pode ser meio preocupante, mas mais uma razão para não deixar de participar ativamente dessa discussão, como eu procuro fazer, levando em conta as minhas conhecidas limitações. Mas o fato é que a margem para erros, tanto velhos erros, nós sempre temos pairando em cima de nós, quanto para novos erros, que são sempre mais tentadores, essa margem diminuiu muito, assim como diminuiu o espaço fiscal para exercícios de voluntarismos mais variados, né? Tem muita gente que acha que tudo é uma questão de vontade política, e para decisões descoordenadas e disfuncionalidades dentro do próprio Poder Legislativo, o Executivo, perdão, dentro do Legislativo também, e nas relações entre os poderes. É uma outra tríade importante que eu queria mencionar nas conclusões, a série de tríades que estão subjacentes ao que eu estou mencionando aqui. E quero mencionar também a questão que a gente tende a centrar na questão do governo federal, mas eu estou vendo aqui o meu caro amigo Paulo Artung, que teve um extraordinário desempenho como governador 3 vezes do Estado do Espírito Santo, é uma experiência que eu segui de perto, em várias capacidades, mas o fato é o seguinte, nós temos problemas nos 3 níveis de governo, seríssimos. Aquela renegociação de dívida que nós fizemos lá em 96, 97, com o índice do Estado, muito provavelmente terá que ser feita de novo. Eu achei que tinha sido feita em caráter definitivo, e parecia que tinha, porque durante muitos anos os estados estavam conseguindo lidar com a sua situação. Mas o fato é que agora os 3 níveis de governo estão beirando, a meu ver, espero estar equivocado, os limites da sua capacidade, que eu defini como de tributar, de bem gastar, de se endividar, de reformar, de gerir, de investir, e ficando tentados nessa situação a seguir cursos indesejáveis de ação. E a experiência mostra, não só do Brasil, mas de vários outros países, que quando os políticos hesitam em tomar ações dolorosas, que têm custos a curto prazo, os benefícios são diferidos no tempo e não têm, os seus beneficiários não são articulados para se expressar em sua defesa, mas os interesses contrariados no curto prazo são muito vocais, mas colocar a economia no rumo apropriado para o crescimento de longo prazo, enquanto você não faz isso, os problemas vão se agravando e as questões vão se tornando mais difíceis e mais complexas e mais custosas de resolver, levando ao agravamento das incertezas sobre a sustentabilidade da dívida dos déficits públicos no país, tanto no âmbito federal como no momento, particularmente, já que eles não emitem suas próprias moedas, como faziam no passado, de governos estaduais e muitos municipais. Eu digo isso... Alô? Achei que era uma pergunta já aqui.
Eu digo isso porque eu queria caminhar para minhas considerações finais, ainda tem muita coisa, mas eu queria chamar a atenção, já que isso aqui o Rogério chamou de aula, eu hesitei muito, porque eu queria chamar de uma conversa, mas tem uma aula mesmo, que foi proferida pelo meu amigo professor Edmar Baixa, por ocasião da concurso para professor titular da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em junho de 1993. É um texto clássico, hoje, assim, da literatura. Ele expressa muito assim o que estava correndo no centro da discussão já em meados de 93, que contribuiu para o Real. O artigo, para quem estiver interessado, foi publicado na Revista de Economia Política, de janeiro-março de 1994, e o título é O Fisco e a Inflação, uma interpretação do caso brasileiro. É um artigo, foi fundamental à época para explicar a natureza do problema que nós enfrentávamos, e eu me permito aqui chamar a atenção, primeiro, para uma coisa fundamental. Primeiro, eu queria chamar a atenção para algo que me tocou aqui, que o Edmar, numa tradução livre, como ele disse, mas é uma tradução livre de um membro da Academia Brasileira de Letras, então tem uma alta qualidade literária. Ele cita um trecho relevante de um trabalho dos mais velhos aqui, se lembra do Don Patinkin, um professor israelense, fazendo uma citação sobre o programa israelense de combate à inflação de 1985. Em 1995, essa experiência foi muito importante para vários de nós, em particular, porque a pessoa envolvida na sua superação era um grande economista israelense chamado Michael Bruno, que depois vinha a conhecer como economista-chefe do Banco Mundial, e a inflação em Israel chegou a 450% nesse ano. E o Patinkin, refletindo sobre ela, além o Bruno e o Fischer, o Bruno, tem vários artigos, são The High Inflation Trap e outros, que nos foram extremamente úteis, foram publicados em 86, um em 89, outro em 90. O do Patinkin já é do início dos anos 90, mas é sobre o Programa de Estabilização Israelense de 85. Ele tem uma coisa que eu me permito ler para você na tradução de Edmar Baixa. O Patinkin chama a atenção que era um governo israelense, era um governo de coalizão. E ele diz, e na situação em governos de coalizão, o ministro da Fazenda, estou citando a tradução baquiana do Patinkin, diz assim, uma situação na qual o ministro da Fazenda não tem poder de forçar os ministérios a fazer reduções adequadas nas suas respectivas demandas orçamentárias. Confrontando, assim, um orçamento global cujas despesas planejadas excedem amplamente as receitas esperadas, ele poderá deixar a inflação resultante produzir a necessária redução nas despesas governamentais reais. Por implicar uma redução linear, esse pode ser, de fato, o caminho de menor resistência para o ministro da Fazenda. E ele continua, isto não significa que os demais ministros sofram de ilusão monetária. Ao contrário, eles podem ser vistos como estando em um dilema do prisioneiro, em que, por recear que sua posição relativa aos demais ministérios possa piorar, cada um insiste num orçamento nominal exagerado, cuja soma gera uma inflação que faz perigar a sobrevivência do governo de coalizão, tornando a situação pior para todos. Aí tem outro detalhe, como é que isso afeta a hipótese sobre a sustentabilidade de qualquer coalizão inflacionária na medida que a inflação se acelera, como aconteceu em Israel. Eles conseguiram controlar a inflação rapidamente por uma combinação de medidas na área fiscal e na área monetária. Mesma coisa que nós tentamos fazer aqui no âmbito do real, mas era claro que uma coisa é você fazer uma reforma monetária que, felizmente, deu certo com a RV e o real, e a outra é uma luta contínua. A luta por responsabilidade fiscal é uma luta contínua, não é uma batalha que você trava, não tem um dia D, uma mãe de todas as batalhas, que uma vez travado o problema foi equacionado para sempre. Isso precisa estar enraizado na cultura. Eu disse que está enraizado na cultura brasileira, eu espero,
a cultura assim, de achar que a inflação é uma coisa ruim, negativa. Eu espero que isso esteja enraizado. Cultura aqui definida em sentido lato como sendo assim as beliefs, em inglês, crenças no Brasil, que tem menos significado que crenças em inglês, mas de crenças, preferências e valores de uma sociedade. Eu acho que na questão mas na questão fiscal ainda há um enorme trabalho a ser feito para que introjetemos na cultura o que brasileira a questão, a importância da responsabilidade fiscal, inclusive para que outros objetivos, tão ou mais importantes, que esse não é um objetivo em si, que se esgota por si mesmo, é para que outros objetivos, tanto econômicos, desde o crescimento até objetivos sociais, possam ser alcançados de forma duradoura, que deveria ser o objetivo. E eu queria caminhar para uma conclusão com outra coisa do Edmar aqui, porque depois de mostrar nesse texto, eu não vou resumir aqui, porque a história é conhecida aqui agora, né? A inflação funcionava para mascarar, até a chegada do real, a inflação funcionava para mascarar a verdadeira dimensão do que se chama em economia do desequilíbrio ex ante, as intenções, planos e desejos de gastos. Nós tínhamos aquele aparente paradoxo, que era um déficit operacional primário, que não se media ainda mais operacional, porque aparecia pequeno para uma inflação muito alta. Para vocês terem uma ideia, a inflação brasileira chegou a 100% no início dos anos 80, chegou a 1.000% em 89, 88, 89, a 2.450% em 93. Como era possível que os déficits fiscais não fossem extraordinariamente mais altos? É claro que o nominal seguia a inflação, tanto é que deixou de ser medido. O Brasil passou a mencionar o déficit operacional, que era só a taxa de juro real que incidia, o custo que incidia sobre a dívida. Mas o primário, que eram só despesas primárias, só veio depois. Mas a inflação mascarava isso. Vou dar um exemplo só com 94. 94, a inflação no primeiro semestre, quando chegou a mais de 40% ao mês, no ano foi mais de 900% no ano, de larga medida, o primeiro semestre. O superávit do brasileiro fiscal foi um superávit pequeno. Por que razão? Com aquela inflação de 40% ao mês, bastava o secretário do Tesouro Nacional, em vez de liberar um recurso no dia 1º do mês para um determinado ministério, um determinado programa, liberar no final do mês, ele tinha reduzido em termos reais aquele dispêndio por quase a inflação do período. Então, a inflação, na verdade, funcionava como um véu que encobria a verdadeira natureza do nosso desequilíbrio gravíssimo ex ante, se medido ex ante. E o Edmar chama atenção para isso, explicando por paradoxo de por que uma inflação tão grande era necessária para financiar um déficit que parecia tão pequeno, mas eu queria só citar os 2 parágrafos para concluir aqui, deixar de citar o Edmar e recomendar a leitura. Nesse texto dele, de palestra de 93, texto publicado no início de 94, expressa muito uma visão que foi se formando num grupo de pessoas no Brasil. Estou citando o Edmar. Observa-se como se integram no novo enfoque fiscal 2 polos até então dicotômicos da explicação da inflação brasileira: o conflito distributivo e o déficit orçamentário. Aqui que ele cita o Patinck. A diferença é que no enfoque desse capítulo, citando Edmar, o conflito se manifesta não na disputa por salários e lucros por uma fatia de produto, mas na disputa entre grupos de interesse por uma fatia de orçamento. A soma das fatias desejadas é maior que as receitas fiscais disponíveis. A inflação resolve o conflito de 2 maneiras: diminuindo o tamanho das fatias efetivamente distribuídas e gerando o imposto inflacionário necessário para cobrir a diferença remanescente entre o gasto efetivo e a arrecadação de impostos. E conclui o artigo, eu vou concluir essa citação antes de concluir comigo mesmo. Diz o Edmar, citando textualmente, a conclusão é que a resolução, sem uso da inflação, do conflito fiscal brasileiro envolve decisões políticas fundamentais sobre a composição do gasto público. O governo federal tem que transferir para outras esferas governamentais ou para o setor privado parte de suas exageradas atribuições atuais para que possa especializar-se com vantagem nas funções que de fato lhe cabem, num novo modelo de desenvolvimento
com inflação sob controle. Essas palavras eu acho que continuam tão atuais e relevantes quanto eram quando foram proferidas em meados de 93 ou publicadas no início de 94. Eu quero fazer só duas adições a ela. A primeira é que, quando ele mostra a conclusão é que, sem uso da inflação, o conflito fiscal, eu digo sem uso da inflação e duas coisas. Levando em conta as raízes estruturais que eu mencionei, não são todas, acho que temos outras, mas eu resolvi singularizar essas duas agora, mas temos outras. E levando em conta as pressões estruturais que eu já mencionei, e sem levar em conta as situações exogenamente definidas e transitórias de situações externas, contextos internacionais extraordinariamente favoráveis, e nós tivemos dois. Os únicos dois, desde o pós-guerra, em que nós tivemos um crescimento acelerado. Vou deixar o Kubitschek de novo, que o Kubitschek foi um crescimento com enormes restrições de divisas. Eles põem uma condição possível pelas circunstâncias, não tenho tempo de entrar aqui, do contexto internacional dos anos 50, e não mais seria possível depois, naquela intensidade, devo dizer. Mas o fato é que, em 1968 e 1973, e de novo, em 2003 a 2018, o Brasil experimentou duas únicas ocasiões que teve 5, 6 anos continuados de crescimento extraordinário, sem problemas de inflação e desequilíbrio do balanço de pagamentos. Situação em que nós tivemos termos de troca, que significa um enorme aumento de renda real da economia, elevações de preços de exportações muito acima das importações, esse aumento de renda real, elevação de quantum de exportações junto com a elevação de termos de troca, que aumenta a capacidade para importar bens de capital e bens intermediários. Chegamos a importar mais de 80% das importações brasileiras na época do milagre 68-73 eram bens de capital e bens intermediários, e petróleo, eu pensava, 10% só, antes da elevação dos preços. E 2003, 2008, onde nós tivemos, em cada um dos anos, um superávit no balanço de pagamentos em conta corrente e acúmulo de reservas internacionais. Só o superávit comercial acumulado de 2003 a 2008 foi quase 190 bilhões de dólares, mais ou menos o acúmulo de reservas internacionais que foi alcançado no período. E tivemos influxos líquidos de capital estrangeiro, tanto investimento direto quanto financiamento de investimentos no Brasil, sem paralelo. Foram crescimentos com oferta elástica de divisas, num contexto internacional extraordinariamente favorável. É difícil imaginar que nós tenhamos, à luz do que vem pela frente, um contexto internacional que volte a reeditar a experiência de 68, 73 ou de 2003, 2008. É difícil imaginar que tenhamos uma evolução de fluxos internacionais de capitais privados na mesma dimensão que tivemos nesses dois episódios. E, portanto, eu acho que voltamos a ter que discutir algo que tem a ver com, está na raiz dessas minhas preocupações. Eu quero encerrar com alguns comentários sobre as tríades que estão subjacentes ao que eu mencionei aqui, e com um grande, eu quero sublinhar a palavra grande aqui, um grande elogio que eu vou fazer agora para não me esquecer depois. Na linha do que o Edmar falou, de que o importante é ter uma tríade, para mim, muito relevante, que eu devia ter falado antes, é uma tríade que qualquer discussão de finanças públicas no Brasil é muito importante distinguir o nível do gasto, a composição do gasto e a eficiência do gasto. Eficiência aqui em duplo sentido. A eficiência e produtividade do setor privado e sua capacidade de competir, seja na disputa por algum tipo de mercado externo, seja na disputa por importações potenciais, lidar com a contestabilidade de importações no mercado doméstico. Isso exige aquilo que o Krugman chamava de aumento de produtividade. Você tem que ser capaz de oferecer produtos e serviços a custos e qualidade que outros queiram comprar. Isso significa que você tem que aumentar a produtividade daquilo que você vende e oferece, ou com os produtos com os quais você compete. Mas essa tríade da área pública significa, eu mencionei, nível, composição e eficácia. A eficácia do setor privado
e eficácia operacional do governo na provisão dos bens e serviços públicos que ele tem que prover à sociedade. É aqui que nós estamos devendo, porque nós não temos na cultura brasileira, naquele sentido que eu falei de crenças, preferências e valores, enraizada a ideia de que programas governamentais, quaisquer que eles sejam, deveriam estar sujeitos sempre, de preferência previamente, a uma análise custo-benefício. Ex post deviam estar sendo submetidos a uma avaliação do programa, se ele atingiu os resultados que se imaginava à luz dos recursos que foram neles aplicados. Muitos dos programas, eu não quero citar aqui, porque a lista aí não resistiriam a essa análise depois de algum tempo. Muitos dos programas não resistiriam a uma análise prévia de projeto, de análise custo-benefício do projeto. E muitos têm que ser avaliados. Essa cultura que envolve algo que transcende um pouco a área micro, a área macro, que é mais da área micro, de avaliar com mais cuidado os programas, tê-los constantemente testados. E eu acho que pensar na possibilidade que alguns possam ser reformulados, porque surgiram ideias melhores no debate, principalmente agora tem dados, o Big Data agora permite que você tenha um acesso à informação que é impensável na nossa época, na minha época, na época de vocês, todo mundo sabe disso hoje. Mas são impensáveis o grau de detalhamento que é possível hoje você explorar possibilidades de certos programas. Eu queria mencionar aqui um em particular que acho que pode talvez servir de exemplo. É um trabalho recente do Vinícius Botelho, do Fernando Veloso, do Marcos Mendes, tem mais duas pessoas que eu peço perdão por os nomes eu estou esquecendo agora, eu menciono esses textos que eu os conheço, sobre uma proposta, e é uma proposta que tem três coisas importantes. Eu assisti duas excelentes apresentações em slides que eles fizeram, vi o texto que eles escreveram, um texto excelente, e eles fizeram o trabalho de fazer um projeto de lei, que significa um programa de responsabilidade social em que procura lidar com essa grande demanda do momento. É como você assegurar uma resposta adequada a isso que a Covid desnudou assim, de maneira dramática para a sociedade brasileira. Isso veio para ficar, estará conosco, essa percepção assim, da extensão dos nossos problemas de pobreza absoluta dos mais vulneráveis e dessa enorme desigualdade de oportunidades, que está na raiz das nossas percepções de unfairness na distribuição de renda e riqueza. Os governos vão ter que responder a isso de alguma maneira. E eles fizeram uma resposta lá, que, a meu ver, faz o maior sentido, inclusive para lidar com essa preocupação que emergiu quando se descobriu que uma coisa são aquelas pessoas que têm carteira assinada, que têm aquelas garantias todas asseguradas, na linha do que foram constituindo na linha do que o Zé Murilo mencionou lá, em camadas sucessivas ao longo de décadas, seus direitos adquiridos, e muitos que não os têm, e são milhões, são 30 e tantos milhões que são, digamos assim, informais, chamaram de invisíveis, mas não são invisíveis, estão aí, só que estão informais, não têm as proteções que os formais têm. E o insight importante desse grupo foi dizer assim, olha, uma coisa são transferências diretas de renda, para quem realmente tem um problema sério em conquistar alguma renda. A outra são pessoas que têm capacidade de gerar alguma renda, mas têm uma enorme instabilidade e volatilidade na sua renda. Então, para isso, o problema não é tanto assim a transferência direta de cash assegurado por um período de tempo, mas é um seguro que proteja daquelas perdas de renda que podem ser derivadas das suas tentativas de estar ganhando renda em várias atividades. Né? E mais importante, eles juntaram lá uma dimensão na área de educação também, porque nós não vamos ser capazes, vou repetir aqui uma coisa que eu venho dizendo antes, nós vamos dar certo ou dar errado como país, e as possibilidades estão abertas, depende mais, em função do que a gente consiga fazer na área da educação, principalmente em lidar com o problema fundamental, que é a enorme desigualdade de oportunidades que existe na partida já, nos anos iniciais do processo educacional, e que vai se alargando, e que a Covid vai alargar ainda mais. Ninguém passa, criança que passa um ano sem ter aula presencial, sem ter a presença do professor na sala de aula, ele pega um atraso que vai carregar para o resto da vida, não recupera aquilo rapidamente numa retomada
no verão de 2021, ou talvez só depois de 2021. Tem um dano que é permanente aí envolvido, que precisa ser tratado. Então, o nosso grande desafio assim, qual é a grande prioridade brasileira? Assim, educação, a segunda educação, a terceira educação, e agora nós temos feito progressos nessa área de saúde. O marco do saneamento foi uma coisa muito importante. O Covid também mostrou que tem que fazer muita coisa diferente que tem a ver com composição de gastos e eficácia dos gastos e avaliação dos programas na área de saúde. Está terminando o meu tempo. Eu só disse que eu ia mencionar tríades que estão na minha cabeça frequentemente quando eu menciono. Vou só sintetizar algumas delas que talvez não tenha falado ainda e caminhar para fazer minha frase final, que eu ainda não sei ainda qual vai ser, mas me ocorrerá até lá. Essas tríades. Primeiro, eu queria deixar claro que nunca se pode, principalmente numa situação como está agora, separar a tríade que é o mundo do econômico, do político e do social. Acho que quem faz isso e quem acha que é possível que haja um descolamento, um descasamento de dois deles, de um terceiro, por um período prolongado de tempo, qualquer que seja o terceiro, estão laborando em erro, porque é preciso estar ligado nas três coisas ao mesmo tempo. E eu espero que essa discussão esteja presente, gostaria que estivesse presente já nessa eleição agora, desse ano, que alguns prefeitos já estivessem cientes disso e de outras tríades que eu vou mencionar. A outra é a questão do monetário, o cambial e o fiscal. Os três são interligados também, e eu faço a distinção de outra tríade, entre o regime, a operacionalização do regime, dado o regime, nas três áreas, e a outra é a discussão sobre o nível específico de taxa de juros, de taxa de câmbio, de tamanho do superávit, que é outra discussão que sempre terá. A outra tríade, que para mim é fundamental, talvez eu devesse ter concluído com essa, guardado para o final, vou guardar para o final. A outra que eu já mencionei aqui foi a do Raghu, que é o Estado, o mercado e a comunidade, quer dizer, assim, é preciso um rebalanceamento aqui. A comunidade se enfraqueceu enormemente em relação ao poder do Estado e o poder dos mercados. É preciso alterar isso da melhor maneira. Eu fiz uma homenagem recente à dona Ruth Cardoso por causa do Comunidade Solidária, está num livro chamado Os Brasileiros, que eu mostro. A Ruth tinha essa percepção muito clara, que tem instâncias intermediárias entre o poder, o governo e a sociedade, que são muito importantes. Vi o PB dizer isso numa palestra há pouco tempo atrás, são 250 mil organizações não governamentais, organizações sociais que nós temos no Brasil. Muitas fazem um trabalho extraordinário e ele chamou atenção para isso. Assim como chamou atenção também, devo dizer, o PB disse que eu não tenho dado, eu vou citar o número que ele falou. Diz o PB que, neste ano, nós vamos gastar na área social, amplamente definida, 1,5 trilhão, 1 trilhão e 500 bilhões de reais. 4 bilhões por dia, disse ele. E diz ele, isso é equivalente ao que ganha 50% dos mais pobres do Brasil, em termos de sua remuneração. E diz que o setor privado gasta uns 4 bilhões por ano, que o governo estará gastando esse ano. E diz ele, portanto, o problema tanto não é que a gente não esteja gastando, nós estamos gastando, a discussão tem que ser a eficácia, a eficiência e a composição desse gasto, que tem um trabalho a ser feito em várias áreas, e eu volto aqui a elogiar o trabalho do Vinícius e Botelho, do Marcos Mendes e do Fernando Veloso. E para concluir, vou concluir uma coisa. Uma vez perguntaram que tipo de sociedade eu gostaria de viver. Eu disse, olha, a sociedade que eu gostaria de viver, eu não sei se vai ser me dado fazê-lo, mas eu espero que meus filhos e minhas netas possam viver. É uma sociedade que combina três coisas, nas minhas tríades, né? Assim, liberdades, o reino da liberdade é individual, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade de empreender, com tudo que significa de importante. A outra é a ideia de igualdade e justiça. O Bob falava igualdade e justiça, criou um partido, participou de um partido na Itália que chamava Liberdade e Justiça, tinha a ver com igualdade de todos perante a lei e busca de redução de desigualdade. Eu acho que toda a sociedade tem uma tendência a gerar hierarquias e desigualdades. Eu acho que cabe a uma social-democracia moderna e a um liberalismo progressista controlar essas tendências a aumentos dessas
hierarquia, desigualdades e aumentos de excesso de hierarquias ou de autoritarismo. E além das famosas liberté e égalité francesa, tem a terceira, que eu acho que é uma palavra que pode ser que não tenha o mesmo status assim, cultural, mas é aquela questão da eficiência naquela dupla dimensão que eu já recebi. Então, eu concluo dizendo que a sociedade na qual eu gostaria de viver, o que meus filhos e minhas netas possam viver um dia, o que o número maior de países possa viver um dia, é uma sociedade que combina essas três coisas: liberdade, igualdade e eficiência e eficácia, tanto no setor privado quanto no setor público. E eu termino por aqui, pedindo desculpa por ter passado um pouquinho do tempo. Rogério, desculpa. Não, em absoluto, Pedro, agradeço enormemente a sua apresentação. Foi uma aula fantástica. Sinta-se aplaudido, o Zoom não chegou ainda nessa sofisticação. Tá? E passamos, então, à fase das perguntas que poderão ser encaminhadas pelo chat. Enquanto as pessoas se preparam para isso, eu vou me arriscar a fazer a primeira pergunta, lhe forçando a dar um passo que você tentou todo o tempo não dar. Ou seja, extrair dessa análise de longo prazo lições fundamentais para esse momento tão difícil que nós estamos agora vivendo e que tem muito a ver com a incapacidade da sociedade de lidar com essas pressões intermináveis e crescentes por aumento de gastos. Eu sabia que essa pergunta viria. Achava que não viria do Rogério. Posso falar? Tá certo. Claro. Eu acho o seguinte, minha visão é que os próximos 2 anos, que daqui até outubro de 2022, serão absolutamente cruciais para definir o restante da década, para não falar no parte da década dos 30 já. Porque se nós não conseguirmos, ao longo dos próximos 2 anos, aprofundar esta discussão, esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, e eu não tenho nenhuma capacidade de traduzir, de comunicar assim com a população em geral. Sempre reconheci minhas limitações nessa parte. Mas tem gente que tem, eu conheço gente que tem, algum está aqui, estou vendo na minha frente, na telinha, que é capaz de comunicar com extraordinária eficácia e com base num saber que é de experiência feito na gestão da coisa pública, de uma prefeitura, de um Estado, por 3 vezes. Tem gente, eu já vi vários governadores atuais, Rogério, que mostram percepção desse problema, inclusive de vários partidos, não é de um partido só, não. Que eu acho que a qualidade, apesar das aparências em contrário, Rogério, eu acho que a qualidade do debate público no Brasil, eu acho que a imprensa tem tido um papel extraordinário, né, no Brasil. Não conheço nenhum país em desenvolvimento no mundo que tenha uma imprensa, uma mídia profissional com a qualidade da brasileira e com capacidade de manter esses assuntos na pauta. Espero que seja capaz de fazê-lo isso de maneira sistemática ao longo dos próximos 2 anos, que eu acho que são cruciais. O que eu acho que é importante cada um tem seu estilo, cada um tem sua maneira, cada um tem suas formas de comunicação, seus canais e veículos de comunicação. Muitos têm, eu não tenho, mas muitos têm, faço questão de não ter. Muitos têm seus acessos a redes sociais, muitos têm seguidores, têm followers, são influencers, são celebridades. Tem que encontrar uma maneira de, sem excessivas complicações, que ninguém entenda, como eu às vezes faço, traduzir os problemas fundamentais que a sociedade brasileira enfrenta, sem aquela expectativa de que vai ter uma pessoa que detém o saber do seu tempo, que identificou todos os problemas, que sabe as respostas, que é uma tendência que certos políticos têm, que eu já sei tudo que eu preciso fazer, e que é capaz de não só de fazer um diagnóstico, definir uma política, implementar aquela política, fazer o follow-up daquela política, pensá-la e repensá-la quando necessário. Eu acho que, sim, eu tenho um horizonte
2 anos aqui para a gente definir se essa década, essa que está começando agora, ou que vai começar no ano que vem, vai ser uma década meio desperdiçada também ou não. Isso é uma coisa que deveria angustiar aqueles que dela não passarão, e aqueles que terão que viver as consequências. Eu já citei num debate sobre meio ambiente, aí uma coisa que eu li uma vez, nunca esqueci, que está numa carta do Thomas Jefferson para o Madison, em 1789. Acho que ele era embaixador em Paris nessa época, quando ele escreveu. E ele diz para o Madison, ele estava se referindo, em parte, à dívida, aquela discussão. O Hamilton queria que eles falam Hamiltonian moment, o Hamilton queria assumir a dívida das 13 colônias e o Estado, a União, passar a ter o poder de tributar sobre... E o Jefferson não gostava daquela ideia, tinha preocupação com dívida. Mas não era só com dívida, né? Ele usa uma expressão lá que ele aplica à dívida e aos recursos da natureza. Ele diz assim, em inglês the earth does not belong in usufruct to the living. A terra não pertence em usufruto aos vivos. Eles têm uma responsabilidade para com futuras gerações. Ele queria dizer isso, assim, responsável para não deixar uma dívida a ser paga por futuras gerações e não deixar também uma natureza dilapidada, transferindo aquela responsabilidade por lidar com aquele fenômeno para futuras gerações. Eu acho que a atual geração no mundo já percebeu isso claramente e está cobrando, e vai cobrar cada vez mais da geração atual. O que vocês estavam fazendo lá quando você tinha essa deterioração dramática do meio ambiente, essa mudança climática? Acho que as pessoas vão se dar conta cada vez mais de que, como eu já disse uma vez, a natureza não é generosa. Por vezes, os ventos, os movimentos dos ventos, dos mares, das águas, dos vírus, dos germes, eles podem ter consequências assim, disruptivas, terrivelmente disruptivas, como podem ter mercados financeiros também, mas essa é uma coisa mais que pode ter consequências sistêmicas. Tivemos à beira de uma em 2008, pode ser que outras surjam. Aliás, eu dizia aos meus alunos lá na PUC, no curso de Seminário de Política Econômica sobre International Finance, que essa área da economia, International Finance, vale para moeda também, teoria monetária e prática monetária em particular, tem o dom da eterna juventude, que vocês estarão sempre vivendo. Eu dizia isso desde 2003, quando eu voltei a dar aula. Vocês sempre estarão vivendo crises aí, outras virão, e elas serão um enorme estímulo assim, para a atração intelectual, para vocês se debruçarem sobre respostas de governo, sobre a discussão sobre implicações das crises. E sim, a crise sempre faz que torne as coisas fiquem intelectualmente mais interessantes de discutir. E nós estamos numa agora. E é lamentável se a nossa geração, que está se indo agora, a próxima, não consiga responder a ela de uma maneira um pouco melhor do que nós tentamos responder. Eu termino aqui dizendo uma coisa que eu terminei meu primeiro artigo no Estadão em junho de 2003. Quer dizer, a responsabilidade de qualquer governo é entregar o seu governo a seu sucessor um país melhor do que recebeu. E botei assim, como fez o governo Fernando Henrique Cardoso. Eu digo, espero que outros possam fazer o mesmo e dizer o mesmo a respeito. Assim, eu espero mesmo de cada geração. Cada geração possa entregar à geração que se lhe seguiu um país melhor do que aquele que recebeu da geração anterior. Rogério, eu não quero fugir da sua pergunta, não, mas isso envolve fazer o que esses rapazes aí que eu elogiei estão fazendo, fazer o que outros estão fazendo agora. O que a gente pode propor em termos de mudanças concretas, mas indo a fundo, na evidência empírica, na discussão política, na discussão econômica e na discussão social. Acho que é um grande desafio colocado aí para todos. Eu tenho certeza que a maioria de vocês se erguerá à altura do desafio. Desculpe ter fugido da sua pergunta. Não, imagino. Vamos lá. Já tenho aqui algumas perguntas se acumulando. Há aqui uma pergunta da nossa ex-aluna, Clarissa Lins, tá? Que não só elogia tremendamente a sua aula, e formula a seguinte questão, ou a seguinte sugestão. Como grande parte de sua audiência é composta por alunos e futuros economistas, que conselho você lhes daria
para que eles possam contribuir para construir a sociedade ideal a qual você se referiu. Oi, Clarissa, prazer vê-la aqui. Obrigado pela pergunta. Eu sei que a pergunta tem interessados, ela está fazendo por outros interessados. Eu acho que cada pessoa tem que encontrar o seu caminho na vida, né? Eu vou dar uma resposta que eu sempre disse para os meus filhos, é o que eu diria para filhos de outras pessoas, inclusive o seu, Clarissa. É assim, quando o Rogério mencionou aqui o meu longínquo passado, vou dizer assim, na minha geração, para quem vinha, quem saía do Santo Inácio em 1957, você fazia já a sua opção na virada de 14 para 15 anos de idade. Você tinha que escolher se você ia fazer o científico, naquela época, ou o clássico. Você ia fazer nas turmas que iam fazer engenharia e medicina, ou você ia fazer nas turmas que iam fazer direito e diplomacia, Itamaraty, assim. É muito cedo para você, na virada de 14 para 15 anos, você já definir. Mas eram as 3 carreiras universitárias estruturadas que existiam naquela época. Então, era mais fácil, você fazia por eliminação. Tanto é que eu mudei depois. Eu comecei a estudar economia e fiz vestibular para economia, junto com o Regis Bonelli, que lamentavelmente não está entre nós, Marcelo Abreu, e não era só engenheiro, não. Tinha um médico lá, que alguns de vocês conhecem, Fábio Lacombe também, que estava em medicina e foi fazer economia também, fez vestibular conosco. Então, economia tinha uma enorme atração. E por que tinha atração? Porque parecia uma forma de você entender mais o que estava acontecendo na dimensão política e social nos anos 60 no Brasil. Parecia que era um componente importante do entendimento do contexto em que você estava vivendo. E eu nunca mais abandonei. Eu decidi terminar a engenharia, mas já estava resolvido, ao 4º ano de engenharia, que eu ia fazer meu doutorado em economia no exterior. Porque eu tive o privilégio de passar um verão viajando pela costa leste americana e tinha decidido que eu ia fazer o doutorado nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, no qual eu fui admitido também, mas acabei indo para os Estados Unidos. Mas, Clarice, para responder a sua pergunta, eu acho que a diferença daquela época, hoje, tem uma miríade, tem centenas de possibilidades que se abrem para qualquer jovem. Eu ficaria profundamente preocupado se eu tivesse que escolher hoje, quando tem essa magnitude de possibilidades oferecidas. Eu diria que tem algumas coisas que têm a ver com, pensando no futuro mercado de trabalho, com tecnologia. Eu acho que um dos problemas que nós vamos ter é que muitos dessas habilidades requeridas para disputas no mercado de trabalho moderno, para quem não teve uma formação nessa área, por isso que eu dou tanta importância à formação em matemática, naquela equalização de oportunidades nos anos iniciais, que aquilo tem um efeito que se projeta por anos futuros. Mas o ponto que eu queria dizer é o seguinte, eu não estou querendo fugir da pergunta, não. Para meus filhos, eu dizia assim, eu nunca procurei conduzi-los a escolher uma carreira na vida. Eu disse, eu quero que vocês sejam felizes na vida. Feliz na vida é escolher algo que te satisfaça, mas eu sempre disse, mas no qual você sinta não só feliz, mas sinta que você pode ser bom. Não é? Você pode ser feliz e não ser bom naquilo que faz, aquilo vai te acabar trazendo uma infelicidade em algum momento na vida. E sempre ter janelas de oportunidades, não fazer uma coisa assim, isso aqui eu vou ter que fazer o resto da minha vida, a razão pela qual eu escolhi uma área assim, que eu acho que tem o dom da eterna juventude, como eu já mencionei aqui, porque sempre vai ter um problema teórico, prático, histórico, interessante acontecendo. Mas a ideia, além de ser feliz e ser bom naquilo que faz, principalmente para quem está ainda estudando, o ser bom naquilo que faz envolve ser um bom aluno, não precisa ser o primeiro da classe, mas tem que ser um bom aluno, estar satisfeito com o que faz. E eu acho que tem 3 coisas que são fundamentais na vida. A pessoa ter saúde, educação e derivar a satisfação do seu trabalho, qualquer que ele seja, e a renda que dele deriva. Ter uma boa família, e valores da família, e família que encoraja desde cedo na direção certa, que é o problema sério que nós temos com pessoas que não têm famílias estruturadas. De novo, volta a questão de
de pobreza, porque a escola é fundamental, mas a família é absolutamente essencial, nos anos iniciais em particular. Eu estou querendo fugir da sua pergunta, não, Clarice, mas é assim, que sejam todos felizes, satisfeitos com o que façam, estudem e tenham valores na vida, que outros reconhecerão isso. E estejam sempre abertos para o que eu gostaria que nós tivéssemos mais no Brasil, que é a capacidade de colaborar com os outros, cooperar com os outros, trabalhar em equipe, adquirir confiança, e não só em pessoas, como em algumas instituições. Como eu botei no meu último artigo do Estadão lá, identificar no meio do inferno quem não é e procurar se aproximar do que e do que não é inferno e ampliar o seu espaço nessa área. Eu termino por aqui. É um prazer vê-la. Há outras perguntas aqui, eu vou ter que... eu vou procurar me encurtar mais, tá bom. Ser um pouco Escolha uma mais fácil. Escolha uma mais fácil, Rogério. Não, tem uma que digamos, se refere à situação atual, mas tem muito a ver com o que você tentou dizer hoje. O teto de gastos não estabelece distinção entre áreas prioritárias e não prioritárias. Como conciliar o controle de gastos com a manutenção da preocupação com a prioridade de certas áreas? A pergunta foi feita pela Sabrina Lourenço Medeiros. Obrigado, Sabrina. Olha, eu acho o seguinte, aqueles que fizeram a PEC se empenharam em tê-la aprovada ainda no ano de 2016, eu não tenho a menor dúvida, porque eu os conheço, eles tinham uma ideia muito clara que ela precisaria de ter o respaldo de duas coisas para a sua sustentabilidade ao longo do tempo, no longo prazo. Uma delas era o avanço nas reformas, tanto é assim que enviaram logo em seguida a reforma previdenciária, que talvez tivesse sido aprovada ainda em primeiro semestre de 2017, não fosse aquelas turbulências, aqueles episódios conhecidos que aconteceram em abril, com aquela famosa gravação, mas ela estava bem encaminhada para ser aprovada no Congresso. Se ela fosse, talvez fosse possível continuar com a proposta da uma reforma administrativa, ainda na vigência do governo Temer. E eles tinham essa percepção, é preciso ter um processo de reformas aqui, senão o teto projetá-lo para 10 anos não funcionaria. A outra, não menos importante, à luz da discussão atual, acho que a pergunta da Sabrina tem a ver com isso, é que não conseguimos esse objetivo ainda, porque nós falhamos em comunicar isso de uma maneira efetiva para uma parcela mais expressiva da sociedade. Quer dizer que o teto obrigaria necessariamente a uma discussão sobre a composição do gasto, que eu mencionei aqui anteriormente. E a discussão sobre a composição do gasto, mesmo quando as pessoas dizem, olha, mas assim, os gastos da área de proteção social representam, tira a emergência agora, 1 trilhão de reais, são gastos que são determinados por decisões constitucionais ou matéria de lei, são obrigatórios. Nós estamos hoje com gastos sobre os quais o governo tem controle, que representa 6% do total, no máximo. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos o Congresso americano tem um enorme poder, tem entitlements lá também, tem gastos obrigatórios. A última vez que eu vi, eles estavam em torno de uns 60% lá. O Congresso está obrigado a fazer, a não ser que faça uma lei mudando o gasto obrigatório. O Congresso sempre pode fazer. Mas eles têm lá gastos que eles chamam de discricionários, que era a última vez que eu vi, uns 30 e tantos % do orçamento, que tem que ser aprovados a cada ano pelo Congresso americano. Se eles não fizerem a apropriação dos gastos naquele ano, eles não podem ser feitos naquele ano. Eu não estou querendo sugerir que nós possamos chegar lá, não podemos, ou que devamos imaginar chegar lá. Mas o fato é que 6% de gasto adicionário é inadmissível para você lidar com essas demandas que vêm daí, dessas raízes estruturais que eu mencionei. É impossível imaginar o governo funcionando. Agora, nós não conseguimos transmitir isso de maneira mais ampla, que a ideia do teto era para estimular uma discussão sobre a composição do gasto, não apenas das suas duas principais rubricas adequadas, mas dos programas dentro de cada uma delas, do que era possível fazer, e também de vários outros. Nós gastamos muito
e gastamos mal em muita coisa. Está claro aí o que se está vendo nessa área de saúde, na área de educação. A gente não gasta pouco em educação, nós gastamos com um percentual do PIB o que a OECD gasta, e olha os nossos resultados em educação. Esse mesmo trabalho que eu mencionei aqui, vou mencionar pela última vez, senão eles vão ficar muito achando que eu estou exagerando, do Vinícius, do Marcos e do Fernando, eu tenho certeza que uma coisa semelhante pode ser feita em várias outras áreas. Na área da educação, eu não tenho dúvida. Nós temos gente extraordinária, com gente competente na educação, que poderia fazer, não um, mas vários outros desses trabalhos do tipo exemplar desse que foi feito na área de programa de renda mínima. Aliás, tem muita gente trabalhando na renda mínima que aquilo ali foi uma importante contribuição ao debate. Eu não acompanho tudo, mas pode ser que surja aí uma ideia, um conjunto. Eu acredito muito no Hirschman, que dizia que o debate, aí novas evidências, as pessoas às vezes têm posições muito eloquentes, que parecem definitivas sobre um assunto, mas ele já viu, eu também já vi, a pessoa mudarem de opinião ao longo do tempo, porque surgiram novas evidências, surgiu o debate, permitiu que mudassem de opinião, sem necessariamente necessidade de grandes compromissos políticos, assim, pragmatismo. Nós temos que ter um pouco mais de pragmatismo e menos ideologia nessa discussão. Eu tenho aqui, Pedro, uma pergunta, uma demanda do Márcio Garcia, que é de atendimento um pouco difícil, mas você poderia ser seletivo na resposta. Um retrospecto de grandes momentos durante a sua permanência no Ministério da Fazenda, em que foi muito difícil você conseguir que o orçamento público coubesse no PIB. Olha, eu acho que nós conseguimos uma coisa importante, Márcio, você deve saber disso, que foi naquela crise antes da eleição de 1998, quando nós a Rússia fez a moratória, aquele grande hedge fund americano faliu, o governo americano e o G7 resolveram expandir o G7 para fazer o G20. Eles estão uma enorme preocupação com o contexto global. Nós anunciamos, na primeira semana de setembro de 98, que nós iríamos apresentar ainda, vamos estar em outubro, a qualquer que fosse o resultado das urnas, legado para o governo, um plano trienal de ajuste fiscal para o triênio 99, 2000 e 2001. E foi com base nesse programa que nós conseguimos um expressivo apoio da comunidade internacional. Foram mais de 40 bilhões inclusive, Fundo, Banco Mundial, BID, BIS, 14 bancos centrais, acreditando que aquele programa era uma base para um apoio. Nós perdemos uma eleição, uma votação por um voto, perdemos uma votação extraordinária no Congresso sobre a reforma da Previdência. Nós podíamos ter caminhado já para a reforma da idade mínima, chegando à idade mínima 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Aquele programa, eu devo dizer assim, não foi fácil, mas eu acho que é um enorme crédito se deve aqui a Mauri Bier, que eu nunca deixarei de elogiar, ao Eduardo Guardia, quando foi secretário do Tesouro, e depois, ao Eduardo Guardia, que era secretário do Tesouro nessa época, e que o programa trienal 99, 2000 e 2001 foi cumprido à risca, a um enorme custo. Só foi possível fazê-lo porque aquele programa teve o respaldo do presidente da República. Era difícil imaginar que fosse possível resistir àquelas pressões, porque o fato é o seguinte:
Desculpa, uma coisa que eu queria dizer aqui, eu queria fazer justiça aqui. Todo o ministro, qualquer que ele seja, ele tem a impressão, e não sem razão, de que ele poderia estar fazendo um trabalho muito melhor na sua área, deixando uma marca que poderia chamar de sua, se apenas ele tivesse mais recursos. O problema é que todo governo precisa ter alguém que faça uma conta que não está muito na nossa tradição, que é uma conta de somar. O Paulo Artung teve que fazer isso inúmeras vezes, foi de Santos. Ele disse, olha, tem aqui um conjunto de demandas, uma miríade de demandas, eu não vou discutir cada uma delas em detalhe, mas eu quero que cada um procure, dentro da sua verba orçamentária, como é que ele vai escolher as suas próprias prioridades, e não achar que todas as demandas são aditivas, são adicionais, que é como muito frequente você considera que o orçamento que eu já tinha está dado, ele tem que ser recomposto. E tem aqui mais, e mais o que eu preciso para fazer o ano que vem, que afinal de contas, os outros programas foram iniciados por outros ministros, ou em outra época, eu não tenho responsabilidade só por tocar. Eu acho que a gente tinha que ter uma situação, mas aí exige um executivo que o presidente determine a cada ministro que ele tem que escolher as suas prioridades dentro da sua área, que não é uma coisa trivial, dada a pressão estrutural que eu mencionei anteriormente. Eu dizia a alguns, quando me iam dizer, mas você não acha que essa área é fundamental? Eu digo, acho que é fundamental, não tenho dúvida disso. Eu, se estivesse no seu lugar, talvez estivesse dizendo a mesma coisa, a quem estivesse ocupando o meu lugar. Essa área é fundamental, eu preciso fazer aquilo. Mas, se você não tiver o respaldo da presidência da República, é muito difícil, eu diria impossível. Não tem delegações presidenciais assim totais e absolutas para a resposta. Se você não tiver uma resposta lá, é difícil caminhar. Não sei se eu respondi a pergunta, acho que falei mais do que devia. Bom, nós estamos já chegando ao final dessa aula inaugural, mas acho que tem espaço aqui para pelo menos uma pergunta adicional. Eu tenho aqui a pergunta da Beatriz Nogueira, nossa aluna, tá certo? Que diz o seguinte: a arrecadação de impostos no Brasil, ou seja, a carga tributária imposta pelos 3 níveis do governo, já representa cerca de 1/3 do PIB. Mas, ainda assim, o professor Pedro Malan enfatizou que a questão fiscal segue sendo o calcanhar de Aquiles brasileiro. Dentro do orçamento do governo, qual você diria que é um setor que, com certeza, deveria gastar menos? Ou seja, onde cortar gastos nessa situação? Essa é a pergunta da Beatriz. Como é o nome dela? Beatriz Nogueira. Beatriz, obrigado. Obrigado pela pergunta. Beatriz, eu não estou acompanhando isso como eu acompanhava há décadas atrás, assim, o nível do detalhe de cada ministério. Eu não tenho dúvida de que em cada ministério seria possível fazer algo, volto a dizer, que Paulo Artung fez no Espírito Santo, que outros governadores estão fazendo hoje nas suas respectivas, de identificar aonde é possível agir. Alguns deles têm que se levar em conta, obviamente, a sua base de apoio na sua respectiva Assembleia Legislativa, na sua Câmara Municipal, daí a importância de quem é que nós vamos eleger prefeitos, dos 5.570 agora e dos 58.000 vereadores. Eu espero que haja muitos dentre eles que tenham um mínimo de percepção de que esse é um problema fundamental, de olhar. Eu vejo, assim, ia dar um exemplo rápido, assim, eu vejo inúmeros municípios, por exemplo, do Brasil, há muito tempo, por vezes a própria população local se rebela contra certo tipo de gasto que a Câmara Municipal está em vias de aprovar, geralmente sobre seus próprios salários, sobre o salário do prefeito, que uma vez aumentado permita que todos aumentem os seus. É preciso um pouco mais de vigilância e atuação no âmbito da comunidade também. E eu acho que tem um número muito expressivo de prefeitos e governadores que já se deu conta disso, uma coisa que todo mundo devia saber. Quão importante é fazer escolhas, difíceis que sejam, e definir prioridades. É melhor isso do que uma coisa que eram feitas no passado e que a inflação fazia indiretamente, que era fazer um corte, como mostrou o Baixa,
era um corte linear. Era a inflação daquele mês, era o corte linear que tinha feito em tudo, mas parecia doer menos, porque era a inflação que fazia, não era uma decisão que tinha repercussões políticas, né? Para terminar com uma frase do Everardo Maciel, o Everardo costumava dizer que não tinha nenhuma linha no orçamento federal, mas eu acho que o mesmo se aplica a orçamentos estaduais também, não tinha nenhuma linha no orçamento que fosse órfã. Todas aquelas linhas lá tinham um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, uma família de interesse. Então você ia lá mexer e tinha lá alguém tinha posto um jabuti lá naquela árvore que se expressava imediatamente como aquilo ali não, vai fazer outra coisa, mas aqui não. Essa é a função de um governante, fazer essas escolhas difíceis. Senão, para que as pessoas querem ser governos, se não para tentar melhorar a vida da população dos seus respectivos municípios ou dos seus estados? Eu sei que a pergunta pode parecer ingênua, mas devia ser isso que a população devia cobrar daqueles que pretendem ser administradores de recursos públicos escassos. Eu termino por aqui. Bom, nós chegamos ao término dessa aula inaugural. Há outras perguntas que, infelizmente, não puderam ser formuladas e respondidas, mas eu encaminharei ao conferencista por e-mail. E eu acho que falo em nome de todos quando lhe agradeço, Pedro, por essa excelente exposição, tá? Que, segundo eu estou sendo informado aqui pelo chat, teve ótima aceitação. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e ficamos por aqui. Muito obrigado a todos, prazer em vê-los. Até a próxima. Se cuidem. Se cuidem.